Bom dia, pessoal. Então, vamos fazer uma breve meditação aqui na Palavra de Deus, né? Que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 41, né? Onde diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vejam bem, meus irmãos, essas palavras foram faladas pelo nosso Senhor Jesus Cristo num dos momentos mais difíceis da vida dele. Na verdade, ele se encontrava no Gêtsemaní. E a palavra de Deus diz que ele estava ali, ele foi ali, juntamente com Pedro, Tiago e João, ele foi ali para orar. E a palavra de Deus diz que ele estava passando por um momento de grande agonia, um momento de grande angústia. Na verdade, foi um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus. E a Bíblia diz que ele chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João, e eles se encontravam ali com os discípulos orando. E a palavra de Deus diz que ele orou por um breve momento e foi lá ver como é que estavam os discípulos e percebeu que eles estavam dormindo. Foi daí que Jesus fez essa advertência: vigiai e orai, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus nos ensina, através dessa palavra, através dessa orientação, através desse conselho, como nós devemos nos portar em relação a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir e também a nossa forma de reagir, principalmente diante de momentos onde nós nos encontramos em grandes dificuldades. A palavra de Deus, ela diz que tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos de bom ânimo, porque esse bom ânimo ele nos impulsiona. Esse bom ânimo, na verdade, ele traz aos nossos corações aquele desejo ardente de vencer as tentações, as aflições e as provações dessa vida. Porque, com certeza, elas irão. E nesse particular, a palavra de Deus fala que Jesus estava orientando os discípulos: vigiai e orai. Por quê? Porque o espírito, na verdade, está pronto, né? Mas a carne é fraca. A grande realidade, a grande verdade da Bíblia é que dentro de cada um de nós existe duas naturezas. Existe a natureza divina, né? E existe também uma natureza humana. Essa nossa natureza humana é uma natureza pecaminosa, que vem lá desde o jardim do Éden, né? Romanos 5,12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos eles pecaram. Então vai existir um conflito entre essas duas naturezas, porque a natureza humana ela vai, na verdade, nos direcionar para fazer as coisas que Deus não gosta. A Bíblia mesmo fala que em Gálatas, né, que as obras da carne, né, são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, pereja, dissensão, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como antes já vos afirmei, que os que cometem tais atos não herdarão o reino dos céus. Então isso, na verdade, é o que a nossa carne deseja. A nossa carne ela tem uma inclinação para o pecado, ela tem uma inclinação para tudo aquilo que nos afasta de Deus. E na própria Epístola de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, também nos orienta: andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito cobiça contra a carne, e eles se opõem-se uns aos outros para que não façais o que só é do vosso querer. Então existe um conflito, né, dentro de cada um de nós. E esse conflito é causado principalmente pelaquela natureza humana, aquela nossa natureza pecaminosa. E o que acontece? Nós, conscientes desse fato, conscientes dessa realidade, temos que entender o seguinte, que existe, na verdade, um escape para toda essa situação. E o escape é andar no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Porque diante de um conflito como esse, nós temos que tomar uma posição. E o próprio Cristo, através desse versículo, nos orienta: vigiai e orai, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E o Espírito não é apenas o Espírito do homem, mas também o Espírito de Deus, porque todo aquele que é guiado por Deus é filho de Deus. Então, muitos dos conflitos que nós atravessamos no dia a dia, eles têm essa origem na carne, né? E essa carne, na verdade, essa natureza pecaminosa que existe dentro de cada um de nós não pode ser neutralizada, mas ela pode ser contida, ela pode ser governada pelo Espírito Santo de Deus através da sua palavra, né?
O salmista diz assim, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Em Josué diz, em Josué capítulo 1, versículo 8, diz, não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite para fazer conforme tudo nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido em tudo aquilo que fizeres. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não tema nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que fores. E voltando lá para o versículo, vigiai e orai. Mas vigiar o quê? Vigiar, irmãos, muito simples. Vigiar a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir. Vigiar os nossos pensamentos, né? Martinho Lutero diz assim, que eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu jamais vou permitir que eles pousem na minha cabeça e façam um ninho. Isso falando a respeito dos maus pensamentos. Jeremias diz, tirai a malícia do vosso coração, ó Jerusalém, até quando permanecerão em ti os maus pensamentos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, 4, diz, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas das nossas milícias não são carnais, mas sim espirituais, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas e todo conselho e altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento maligno, todo pensamento carnal à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então temos que vigiar sim o nosso pensamento, vigiar sim os nossos sentimentos, né? Aquilo que se passa no nosso coração. A Bíblia fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Nós nunca devemos confiar em nosso coração no que se refere a sentimento, porque o próprio Jesus nos diz, através do livro de Jeremias, no capítulo 17, que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, conheço o coração. Eu, o Senhor, esquadrinho os rins, para dar a cada um segundo o seu caminho, conforme o fruto dos seus pensamentos. Então nós percebemos que nós não devemos confiar em nosso coração, porque muitas vezes ele é enganoso. A Bíblia fala mesmo, maldito o homem que confia no homem, mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Então nós temos que pedir a Deus que venha guardar o nosso coração, e que no nosso coração venha estar cheio da palavra de Deus, né? Porque a Bíblia fala assim, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então nós temos que procurar, na medida do possível, até mesmo do impossível, a meditar na palavra de Deus e ocupar a nossa mente com a palavra dele, ocupar o nosso coração com a palavra de Deus. Mesmo porque o próprio Deus fala assim, filho meu, dá-me o teu coração. E nós sabemos que quem é que vai ver Deus? A Bíblia diz que os ímpios de coração, esses é que verão a Deus. Então nós temos que vigiar os nossos pensamentos, vigiar o nosso coração. Que na verdade, quando a Bíblia fala a respeito de coração, está se referindo ao nosso intelecto, ao nosso sentimento, à nossa vontade, à nossa vida, né? Vigiai e orai. Orai por quê? Porque quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus está falando conosco. Agora, quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus e pedindo a Deus que venha, na verdade, nos orientar no sentido de que nós não venhamos ser surpreendidos pela aflição, pela tentação ou provação. Muito pelo contrário, quando ela vier, nós possamos estar preparados para termos o escape. A Bíblia diz que, a Bíblia fala a respeito, no livro de Coríntios, né, que não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, e vindo a tentação, dará o escape para que possais suportar. Então, irmãos, que nós vamos vigiar, vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a nossa carne, na verdade, é fraca. Em Tiago, para concluir, tem um conselho de Tiago, que era irmão do Senhor, irmão de Jesus Cristo, ele diz assim, bem-aventurado o varão que sofre aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o seu justo juiz tem prometido a todos aqueles que te amam. Todos aqueles que o amam. E que Deus te ama, e que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia, e que essa palavra possa te despertar para vigiar mais e mais, para que dessa forma nós não venhamos ser surpreendidos, mas que através de todas as situações, o nome de Deus possa ser glorificado através de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe.